Atenção, torcedor palestrino! Prepare-se, porque hoje o que temos aqui vai mexer com suas emoções. Uma lembrança que parecia enterrada no tempo acaba de voltar com força total, e justo na véspera de um confronto que pode mudar os rumos do nosso campeonato. Um duelo recheado de tensão, com caras conhecidas de ambos os lados. Mas o que ninguém esperava era o ressurgimento de uma polêmica envolvendo um dos nomes mais promissores do futebol brasileiro. O cenário é explosivo. Uma fala antiga, um treinador consagrado, um atacante subestimado e uma oportunidade única de revanche. A torcida está inquieta, o vestiário pegando fogo e, no meio disso tudo, um Palmeiras ferido, mas faminto por glória. Acompanhe cada detalhe desse embate que promete parar o Brasil. E antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. Você vai se surpreender com o que está por vir. No apagar das luzes da rodada, enquanto os holofotes do Allianz Parque se voltam para o esperado duelo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, um detalhe do passado ressurge com uma força que poucos poderiam imaginar. A internet explodiu nesta semana com a relembrança de uma fala marcante, e no mínimo polêmica, de Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Atual técnico do Galo, Felipão havia dito, tempos atrás, que Vitor Roque era uma incógnita no futebol. O motivo? Segundo o experiente treinador, o jovem atacante havia pulado etapas importantes em sua formação, tendo se tornado profissional antes de estar plenamente preparado. Uma crítica direta que, para muitos, soou como um alerta. Mas agora, em meio a um momento crucial da temporada, esse julgamento volta a ganhar espaço. E o mais curioso, tudo indica que Vitor Roque pode ser titular no duelo contra o próprio Felipão. Uma reviravolta digna de novela. A frase de Felipão veio à tona como uma bomba emocional em meio a um ambiente já tenso no Verdão. O ataque do Palmeiras, apesar da consistência defensiva, vive uma seca absurda de gols, principalmente jogando em casa. Os números não mentem, são mais de 15 finalizações por jogo no Allianz Parque, mas uma média de apenas um gol a cada 22,5 tentativas. O próprio Abel Ferreira já deixou claro, o time precisa de 7 finalizações para marcar um único gol. É um dado que assusta qualquer torcedor, ainda mais quando o time joga sob os olhares exigentes de sua torcida. E justo agora, com desfalques importantes e um elenco sob pressão, a possível entrada de Vitor Roque pelo Atlético Mineiro soa quase como um fantasma para o time alviverde, e um prato cheio para os amantes da ironia no futebol. Neste sábado, o Palmeiras encerrou sua preparação com um treino tático minucioso, voltado para bolas paradas e finalizações, justamente os pontos mais frágeis da equipe nos últimos jogos. A boa notícia ficou por conta do retorno de Giei, recuperado de uma entorse no joelho. O lateral direito argentino treinou normalmente e pode ser a novidade na escalação de Abel. Em contrapartida, o zagueiro Murilo continua fora de combate. A ausência do defensor é sentida, mas o torcedor respira com certo alívio ao ver que o sistema defensivo segue sólido. O Verdão tem a melhor defesa como mandante e o segundo melhor aproveitamento geral no Brasileirão 2025. Mas, como se sabe, números defensivos não vencem partidas, é preciso balançar as redes. E nisso, o time tem deixado a desejar. A partida deste domingo não é só mais um jogo. É um divisor de águas. Um confronto recheado de rivalidade, de reencontros e principalmente de expectativa. O Allianz Parque vai ferver com a possibilidade de ver um dos seus ex-comandantes enfrentando o clube onde deixou seu nome gravado na história. Felipão, com sua postura dura e olhar clínico, agora comanda um Atlético Mineiro ambicioso, que busca se reerguer na tabela e vê no Palmeiras o adversário ideal para provar sua força. E o curioso é que, mesmo anos depois daquela fala sobre Vitor Roque, o técnico pode se ver frente a frente com o próprio jogador, agora vestindo a camisa do Galo, pronto para calar quem um dia duvidou do seu potencial. O futebol adora esse tipo de enredo. E nós, torcedores, mais ainda. Enquanto isso, nos bastidores, o Palmeiras se mantém firme em sua política de valorização de ativos. Prova disso foi o impasse com a Roma, que tentou levar uma de nossas promessas por 28 milhões de euros. A diretoria, sob comando de Leila Pereira, bateu o pé, queria 30 milhões à vista, sem bônus diluídos. O clube italiano não topou e já fechou com Nil El Ainaoui, do Lens. A postura do Palmeiras mostra uma clara mudança de mentalidade, vender jovens talentos só com compensações diretas e vantajosas. Nada de se desfazer por qualquer preço. O recado foi dado ao mercado, e isso influencia diretamente na moral do elenco. Os jogadores sabem que são valorizados e que o clube está montando um projeto de longo prazo. Um projeto que visa títulos, consistência e respeito. Mas se por um lado o clube segura seus ativos, por outro observa atentamente o mercado.
O Fluminense, por exemplo, vendeu João Arias ao Wolverhampton e já estuda uma repatriação bombástica. Richarlison. O atacante do Tottenham é sonho antigo no Rio, mas o alto custo da operação, cerca de 30 milhões de euros, parece um impeditivo. Ainda assim, os bastidores estão quentes. E no meio disso tudo, o Palmeiras surge como uma ameaça silenciosa. O clube monitora a situação de perto e não esconde o interesse no jogador. Seria o nome ideal para suprir a carência ofensiva atual. Um atacante de peso, experiente, com faro de gol e história no futebol brasileiro. A torcida já começa a sonhar, e com razão. Porque se Richarlison pintar no Allianz Parque, o cenário muda completamente. Voltando ao presente, a torcida do Verdão está inquieta. As arquibancadas do Allianz prometem estar lotadas, e o clima é de pressão total. A seca de vitórias em casa na Série A incomoda, e muito. Ainda mais quando se leva em conta o histórico recente do time no estádio, onde sempre foi dominante. A sequência difícil, com jogos contra Flamengo e São Paulo, atrapalhou os planos, mas agora não há mais espaço para desculpas. Contra o Atlético Mineiro, é vencer ou vencer. O time precisa recuperar a confiança, mostrar poder ofensivo e, acima de tudo, reconquistar sua torcida. E isso só virá com gols, muitos gols. O torcedor não quer mais desculpas táticas, quer bola na rede. E é justamente nesse cenário que Vitor Roque pode entrar como protagonista involuntário. Um jovem ainda em busca de afirmação, que ouviu lá atrás que era uma incógnita, mas que hoje tem a chance de mostrar que amadureceu. Que pulou etapas, sim, mas aprendeu no caminho. E o destino, caprichoso como sempre, coloca em seu caminho aquele que duvidou dele. A história está pronta para ser escrita, seja como um capítulo de redenção ou de confirmação de um velho julgamento. O futebol, mais uma vez, nos presenteia com um enredo irresistível. E cabe a nós, apaixonados por esse esporte, acompanharmos cada lance com o coração acelerado e a esperança renovada. Abel Ferreira sabe da importância desse jogo. Em conversas internas, o treinador tem sido enfático: é hora de virar a chave. O elenco precisa entender que não basta apenas jogar bem, é preciso transformar domínio em resultados. E para isso, ele confia em peças-chave como Endrick, Rafael Veiga e Flaco Lopes. Todos vêm sendo cobrados, inclusive por parte da torcida. O momento exige respostas em campo, não em entrevistas. E um bom desempenho diante do Galo pode ser o ponto de virada que o time tanto precisa. Um gol salvador, uma vitória convincente, e a maré pode mudar. Mas se o time repetir os erros de finalização, o pesadelo pode continuar, e o Allianz pode virar um caldeirão de cobranças. O adversário, por sua vez, não vem apenas para jogar. O Atlético Mineiro vem para provocar, desafiar e, quem sabe, desestabilizar. Felipão conhece bem o Allianz Parque, conhece o clima e sabe como mexer com o emocional dos jogadores. Suas declarações sempre cirúrgicas, seus gestos no banco, tudo faz parte de um plano maior: ganhar no psicológico. E se Vitor Roque entrar e tiver uma atuação inspirada, será difícil controlar os nervos. O Palmeiras precisa estar preparado para tudo, inclusive para o imponderável. Porque quando o futebol decide contar suas histórias mais intensas, nem o mais frio dos analistas consegue prever o final. E o curioso é que, mesmo em meio a esse clima tenso, ainda há quem veja esse jogo como um simples confronto de meio de temporada. Lê do engano. Estamos diante de um momento-chave. Um jogo que pode determinar o rumo de ambos os times no campeonato. Uma vitória do Verdão reacende a confiança, espanta a seca de gols e reafirma o projeto de Abel. Uma derrota, por outro lado, pode colocar em xeque tudo o que foi construído até aqui. É por isso que cada detalhe, cada movimento, cada escolha técnica tem um peso absurdo. A pressão é total. E o Allianz, palco dessa batalha, já sente a eletricidade no ar. Por fim, há um elemento que não pode ser ignorado: o torcedor. Ele que sempre esteve ao lado, que canta, que vibra, que cobra, que exige. Ele será o diferencial neste domingo. A força da arquibancada precisa se fazer presente, empurrando o time nos momentos difíceis e vibrando com cada jogada. Porque no fim das contas, é para ele que tudo isso acontece. É por ele que o Palmeiras luta, corre, se supera. E se há algo que o torcedor do Verdão sabe fazer, é transformar pressão em força. Que venha o Atlético Mineiro, que venha Felipão, que venha Vitor Roque. O Allianz vai rugir. E que esse rugido se transforme em vitória. Agora queremos saber de você, torcedor alviverde. O que achou de toda essa reviravolta envolvendo Felipão e Vitor Roque? Acha que o atacante pode realmente complicar a vida do Verdão? E o Palmeiras,
Vai conseguir superar a seca e reencontrar o caminho das vitórias dentro de casa? Deixe sua opinião aqui nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa cobertura completa e prepare-se, porque o jogo de amanhã promete ser inesquecível.